Olá, time, sejam muito bem-vindos a mais um Raio-X do Aprovado, esse nosso quadro aqui em que a gente entrevista um dos nossos alunos aprovados para que vocês conheçam como é que é a trajetória de sucesso dessas pessoas, para que vocês possam se inspirar na trajetória de vocês. E hoje eu estou aqui com a Karine, seja muito bem-vinda, Karine, tudo bem? Obrigada, tudo bem, Monique, e você? Tudo ótimo. Ai, Karina, ó, antes da gente começar, eu preciso te ver se você está apta para ficar nesse quadro aqui comigo. Karine, você confirma para mim que você passou numa universidade americana com bolsa 100% está indo para os Estados Unidos? Eu confirmo, muito confirmado. Karine, agora, olha só, deixei por perguntar tudo para a Karine aqui com vocês, para a gente saber de cada detalhe da trajetória dela. Karine, conta para mim qual área que você passou e onde você está indo fazer o seu PhD. Tá, então vamos lá. Eu passei em um estágio remunerado, eu sou da área de psicologia, já sou formada faz quase 4 anos, já estava atuando na área e consegui um estágio remunerado na University of Louisville, no estado do Kentucky. É na minha área, na área de psicologia, e é isso, estou muito feliz, muito, muito. Que legal, Karine. Então é um estágio que você está indo fazer lá nos Estados Unidos? Exatamente, é um estágio, vai ser um estágio de 1 ano. Assim, inicialmente eu tinha entrado em contato com os professores e deixando em aberto ali a possibilidade de 6 meses até 1 ano, mas com essa professora, assim, desde o início foi 1 ano que ela me falou, né, que acho que é um tempo justo, assim, para que você consiga aprender, entrar no ritmo do laboratório e conseguir fazer alguma coisa aqui, né. Ela quis dizer, assim, que 6 meses seria pouco, então já vou para ficar 1 ano. Que professora maravilhosa, não preciso nem você pedir para Sim, ficar mais. Karine, agora vamos exatamente. voltar, né? Agora que a gente já sabe que você está indo fazer um estágio, Uhum. me conta assim, você é psicóloga, o que que você faz hoje em dia na sua carreira de psicologia? Tá, então eu trabalho como psicóloga clínica, fazendo atendimentos online. Eu comecei ali logo depois, na verdade, no meio da pandemia, né? Coincidiu que eu me formei bem nessa época, e tô atuando então com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, entre outros diversos transtornos, oferecendo tratamento a partir da terapia cognitivo-comportamental. Então, estou nessa área aí já faz esse tempinho. Na verdade, eu migrei de abordagem, né? Quando eu me formei, eu trabalhava com uma outra coisa, era na clínica, mas numa linha diferente. E aí, agora, 1 ano e meio para cá, na terapia cognitivo-comportamental, que foi assim a mesma área que eu consegui o estágio. Que legal. Você se formou na época da pandemia, foi isso? Isso, foi no comecinho de 2020, assim, que foi minha formatura. Ai, que legal. E aí você foi trabalhar, fazer a sua prática clínica. E como que surgiu essa vontade de ir para os Estados Unidos? Assim, Mo, eu sempre tive uma vontade de morar fora, fazer intercâmbio e tal, mas eu não sabia ao certo por onde começar, né? Eu acho que como a maioria das pessoas. Eu às vezes imaginava que poderia ser um curso de curta duração, alguma coisa nesse sentido, mas aí conforme eu fui mudando de abordagem na clínica, me aproximando de um outro tópico dentro da psicologia, que é prática baseada em evidências, assim, eu fui tendo bastante contato com artigos, publicações, estudos lá de fora e o que eles estão estudando lá fora e aí eu falei: "Não, preciso ir lá para estudar, para me aprofundar nisso, aqui não vai dar para ficar". Foi tipo isso, assim, sabe. Surgiu de você tentar conhecer mais da sua área, saber mais da sua área, que você viu, falou: "Pô, negócio Exatamente. bom, tá é lá". Mas você não pensava em Europa, em outro, sei lá, Japão, por que Estados Unidos? Então, a maior parte dos estudos que a gente consumia e do que eu já buscava em cursos e me profissionalizar daqui, era dos Estados Unidos. E acho que um pouco de sonho também, assim, sabe, nunca pensei muito na Europa, então acho que meio que uma combinação dessas 2 coisas, eu já comecei a estudar inglês um pouco nova, assim, e meio que me colocar em contato com a cultura, né, norte-americana, os Estados Unidos propriamente dito, então nunca pensei em outro lugar, assim, sabe. Uhum. Nossa, que legal. Deixa eu te falar, me fala assim, lá na faculdade você teve experiência com pesquisa?
Não, não, e era um ponto, assim, que me limitava bastante, né, a minha visão sobre não ter tido essa experiência, assim, eu colocava como um empecilho gigantesco. Eu tive muito pouco contato com pesquisa, eu me formei em uma universidade particular, assim, não era dado muita ênfase nessa parte de pesquisa. As iniciativas que tinham na época eu não me interessava, assim, não dava match mesmo com o assunto, com os projetos. E o único contato que eu tive foi um pouco ali em estágios obrigatórios que a gente tem que fazer e acaba tendo que produzir algum material, né, revisão de bibliográfica, TCC mesmo, coisas assim bem básicas, escrever um relato de caso, nada muito aprofundado. Então eu me achava assim zero, quase zero experiência de pesquisa. Que legal. E aí foi quando você fazia esses estágios, essas revisões, coisas assim, que você tinha contato com a literatura, que você falou: "Ah, ó, a literatura vem lá dos Estados Unidos, então lá é legal". Isso, na verdade, esse contato mesmo, Mo, foi um pouco depois, né? Na minha universidade não tinha muito esse enfoque do que eu te falei de prática baseada em evidências, que foi quando eu comecei a ter esse contato aí com a literatura estrangeira, digamos, foi depois de formada ali um ano e meio, onde eu participei de um evento na internet, acho que a gente estava no meio da pandemia, e aí meio que virou assim a chave na minha cabeça, sabe? Que foi quando eu comecei a ter esse contato maior. Na graduação era, assim, bem distante mesmo dessa realidade. Mas tá, Karine, tô entendendo aqui a sua trajetória, você estava lá fazendo a sua prática, né, tinha descoberto lá a prática baseada em evidências, tal. Estados Unidos, legal, vários trabalhos científicos lá. E é quando que você achou eu e a Sara aí nessa sua jornada? É uma ótima pergunta. Eu já tinha comprado uma mentoria, Mo, em outro momento, assim, quando eu decidi vou para fora, não sabia exatamente se era através de um mestrado, um estágio. Aí comprei uma outra mentoria, tive uma experiência ruim, assim, não era nada do que eu estava imaginando, tinha uma grande promessa e pouca entrega, assim. E aí, tá, a mentoria acho que durava mais ou menos uns 6 meses, beleza. Daí continuei pesquisando, encontrei vocês no Instagram e passei, assim, a maratonar todos os conteúdos de vocês. Instagram, os podcasts, YouTube, tudo que eu conseguia consumir, aí eu fui consumindo. E aí e aí foi isso, eu encontrei a mentoria de vocês, assim. Mas tinha, já nesse ponto, eu vou falar uma questão que pesou, assim, para mim, por eu ter investido nessa outra mentoria, ter tido essa experiência. Eu tinha um pouco de medo, assim, nesse sentido, né, se seria uma experiência semelhante ou, né, se realmente vale a pena uma outra tentativa. Inclusive, eu falando para o meu esposo, na verdade, pensando em falar, eu pensava assim, como é que eu vou falar para ele? A gente acabou de pagar outra mentoria, né? Como é que eu vou convencer ele? Aí chamei ele para participar de, acho que um dos eventos que vocês fizeram antes da gente adquirir a mentoria, fui plantando ali a sementinha na cabeça dele. Graças a Deus ele compra muito das minhas ideias, assim. E aí ele que comprou a mentoria, a de vocês. Ele que me deu a mentoria. Ele que te deu, mas você ficou com o pé atrás, né? De meu Deus, será que vai ser mais uma coisa que eu vou me frustrar? Então, assim, Sim. que bom que você e seu marido superaram, né? Essa experiência ruim que vocês tiveram e se decidiram, foram meio com o pé atrás mesmo. Eu entendi, Karine. Agora, eu quero perguntar para você o seguinte: você falou que você, né, você já tinha investido no negócio antes, não, não, não. Seu marido já estava meio assim. Queria saber se você lembra como que estava a sua vida ali, né? A sua parte profissional, a relação com seu marido, né? A sua vida no geral. Quando você decidiu que você ia entrar na mentoria, que você ia para os Estados Unidos mesmo, qual que era o seu contexto nessa época? Sim, acho que para responder isso vale a pena falar, assim, do contexto profissional, que era o que mais pesava na época. Então eu estava ali meio que recém-formada ainda, né, já não tão recente, mas, assim, ainda construindo algo que estava muito instável, assim. Então quando eu comecei a entrar em contato com, essas literaturas e um pouco daquilo que eles estão estudando nos Estados Unidos, isso ainda é um pouco desafiador aqui, do tipo, ainda tem pouco disso aqui no Brasil. Então, eram alguns dos desafios que eu encontrava, questão financeira mesmo, né? Começo da clínica acaba tendo seus desafios. A psicologia aqui no Brasil já avançou muito, assim. A gente lidava no passado com muitos tabus, né? Procurar atendimento psicológico ainda era uma questão, assim,
voltada à loucura, entre outras analogias. Então, hoje acho que a gente venceu muito, mas ainda tem muito progresso a ser feito, assim. Então, a carreira na clínica estava bem desafiadora, assim mesmo. Eu acho que era esse o marco do meu contexto na época. Não estava totalmente contente. Legal, legal. É bom saber, Karine, assim, porque a gente vê que, né, às vezes a vida da gente não tá um mar de rosas e a gente mesmo assim tem que escolher continuar dando passos à frente e não esperar tá tudo 100% alinhado para a gente continuar. Então, eu gosto de saber essas histórias, assim, para dar incentivo para o pessoal. E aí, depois de quanto tempo que você entrou no método, você conseguiu esse aceite que você está indo hoje? Eu entrei no método em novembro, assisti as aulas, mas eu comecei a aplicar por questões de insegurança, medo, e mesmo depois tendo entrado, consumido as aulas, você fica naquela: vou, não vou, vou enviar o primeiro e-mail, não vou, como é que vai ser suficiente a experiência e tal. Eu fui dar o primeiro passo mesmo ali no finalzinho de março, ali, mais ou menos. Uhum. E aí a primeira resposta, que já está relacionada a um aceite, foi em abril. Já em abril, assim, ela me retornou, já foi a primeira resposta de um primeiro e-mail, assim, fantástico, já quebrou todas as expectativas contrárias que eu tinha, porque ela me abriu uma porta para entrar, não sei se eu comentei, mas uma oportunidade voluntária, assim, que se abriu para fazer parte do consórcio de terapia de exposição lá da University of Texas, se eu não me engano, mas foi uma professora do Arizona que também fazia parte desse consórcio. E aí eu fazendo contato ali com ela, falou: olha, essa vaga que você tem interesse no momento eu não posso te oferecer, mas olhando aqui as suas experiências, tenho essa outra, você teria interesse? E aí consegui, através desse primeiro e-mail, que já foi logo em abril, assim, algumas semanas só depois que eu já tinha começado a aplicar de fato, que eu entrei e comecei a ajudar nas traduções de materiais aí para o português, materiais em inglês, de terapia de exposição, que também é da minha área de psicologia, traduzindo para o português. E aí, esse aceite de agora, do estágio, ele aconteceu mais ou menos em agosto. É. Karine, quer dizer que você teve um aceite para fazer um estágio remoto É. antes? Eu não sabia dessa parte. Acho que eu esqueci de comentar isso. Tive, E você morra. ficou quanto tempo nesse estágio que você fez com essa professora do Texas? Isso, eu ainda estou, na verdade, porque é uma participação no consórcio, então é meio que uma colaboração, eles vão lançando Uhum. iniciativas, e aí com base, né, nessas iniciativas, ela vai me dando o que fazer, assim. Eu participei dessa primeira, que foi essa tradução desses materiais, e eu permaneço em contato com ela. Então, a qualquer momento, assim, acho que pode ter outra coisa para fazer. Não é uma coisa, assim, muito regrada, né, tipo um trabalho de horas, tal, é mais baseado nesses projetos, então dá para levar, assim, simultaneamente a essa outra proposta. Mas esse contato com ela eu vejo que foi muito importante, assim, sabe, Mo, já me abriu logo de cara, assim, essa possibilidade, ela já me explicou várias coisas, assim, tirou dúvidas sobre o processo mais para frente, né, que depois do estágio eu tenho a intenção de aplicar para a Graduate School, então ela já me sanou algumas dúvidas, já me deu recomendações aí do que eu podia fazer para conseguir essa vaga que eu desejava de estágio, e eu permaneço em contato com ela até hoje. Então, assim, efeitos colaterais do e-mail. Karine, que legal! Nossa, assim, eu fico muito feliz, porque esse seu primeiro e-mail já, né, levantou a sua autoestima que estava meio abalada e já te deu mais Aham. confiança, abriu várias portas para você continuar mandando e-mail. Sim, exatamente isso. A autoestima abalada, ela já me colocou lá em cima, inclusive deu uns feedbacks, a gente fez algumas reuniões por Meet, ela me deu alguns feedbacks das minhas experiências. Então, assim, enquanto eu colocava uma lupa na pouca ou quase nenhuma experiência em pesquisa, ela valorizava as experiências profissionais, porque, assim, lá alguém que se forma em psicologia só com bacharel não pode estar na clínica, né? Não sei se você já ouviu falar. Então, assim, aqui no Brasil não é assim, a gente se forma, já está com a mão na massa ali, já abre a sua clínica, seu consultório, enfim. E aí ela valorizou muito isso, sabe? Ela falou: ok, você vai atrás de experiência em
pesquisa, mas por outro lado não deixa de considerar isso, que é muito valoroso, assim, os estagiários que eu tenho de graduação, né, no mesmo nível que você não tem essa experiência que você tem. Então, assim, outra coisa que não só ela, mas a mentoria num todo me ensinou, foi olhar através de uma outra perspectiva para as minhas próprias experiências, sabe? Muito legal, Karine. Isso é incrível, porque quem é da psicologia muitas vezes não sabe disso que você falou, que você faz um curso ali de 5 anos no Brasil e já está apto a clinicar, ter sua própria clínica sem supervisão nenhuma. E essas Sim. experiências que a gente adquire na clínica aqui no Brasil são incríveis para os professores nos Estados Unidos, porque pensa, para a pessoa clinicar lá nos Estados Unidos, ela tem que fazer um PhD em Clinical Psychology ou Counseling Psychology, ela tem que fazer um PhD, aí ela tem que ter prática supervisionada por pelo menos 1 ano, ou Uhum. seja, é muito trabalhoso para você atender de fato na clínica. Enquanto isso aqui, com 2 anos de formado, você pode ter atendido 50, 100 pacientes e Uhum. ter colocado um monte de coisa na sua trajetória. Mas como que foi esse seu aceite com essa professora? Como é que me conta do começo? Essa do estágio agora, a do Essa que estágio você está remunerado. indo. E você Tá. está indo quando? Eu tô indo agora em dezembro. Olha, você vai antes do Natal. Antes do Natal. Assim, a gente escolheu, começa lá em janeiro já, um período de treinamento, já para fevereiro tá nas, nas tarefas lá que ela designou, mas a gente quer ir um pouco antes para organizar, né? Assim, chegar muito em cima da hora não é muito legal. E a gente já dá uma passeada, né? Legal, sim, aí já dá uma conhecida lá no lugar. Então, aí como é que foi essa questão, né? Desde o primeiro e-mail Tá. até chegar, não, tipo, vem para cá. Sim, então, foi em agosto, mais ou menos, que a gente começou a conversar. Nesse tempo, enviando esses e-mails, assim, eu já estava um pouco desanimada, confesso, porque já vai um tempo ali fazendo a mesma coisa. E, enfim, né, acontece com todo mundo. Você fala, ai, será que uma hora vai acontecer? E acontecia bastante, assim, não tenho funding no momento, não tenho. Assim, eu recebi quase que 100% de respostas, assim, do que eu enviei, sabe, dos e-mails, mas sempre faltava alguma coisa. Então, eu estava um pouco desanimada, mas continuava ali os contatos. Esse contato com ela, eu não me lembro exatamente se eu encontrei ela colocando a vaga em um dos sites que alguma professora tinha me passado, tipo, ó, dá uma olhada no site tal, que vai ter um pouco, né, da vaga, pessoas procurando, além do LinkedIn, além de outros sites, assim, que já publicam vagas, né, então sites do tipo Associação de Terapia Cognitiva nos Estados Unidos, às vezes tinha alguma coisa nesse sentido, Associação de Ansiedade, que é a área que eu vou trabalhar lá, e outras associações. Então, eu sempre estava de olho nesses sites, e aí encontrei ela, acho que ela devia ter publicado alguma vaga assim, e aí comecei a consumir um pouco da pesquisa dela, li alguns artigos e tal, e aí entrei em contato. Aí entrando em contato, veio uma resposta automática que ela estava em um período sabático. Aí eu até estava olhando a minha Ah, planilha de e-mails agora, eu já tinha colocado como resposta do lado, em um ano sabático, contatar depois. Só que dali 20 minutos ela me respondeu, além da hum, resposta automática ali, perguntando mais, tipo, você procura uma vaga remunerada, o que, que é exatamente, né, que você está procurando, me interessei, agradeço pelo teu interesse na minha pesquisa, e aí a gente continuou a conversa e foi desenrolando, assim. Daí ela me colocou em contato já com uma outra professora do laboratório, fiz uma entrevista inicial com essa professora, já que ela estava nesse período meio que de férias, assim. Aí depois fiz com ela também, e as coisas foram encaminhando, assim. Mas nitidamente, desde o começo, foi um contato diferente, assim, sabe, Mo? Desde o início, parecia já que ia dar em alguma coisa por essa resposta que ela tinha dado, por falar ali que ela tinha possibilidade tanto de um voluntário quanto também remunerado. Acho que ela tinha recebido algum prêmio recente, enfim. Não é prêmio que fala. Esqueci. grant, Tinha, isso, grant, um exatamente. Tinha grant. recebido, tinha entrado lá, então já meio que tava com outra cara, assim, já parecia que ia dar certo e acabou dando, assim. Então fiz essa entrevista com essa outra professora, depois fiz com ela,
E aí já me encaminharam para entrar em contato com o departamento para ver a questão do visto, dela já me colocou em contato com a diretora lá do projeto, outra aluna também, enfim, foi me colocando em vários contatos lá no laboratório e simplesmente andou, assim, simplesmente foi. Simplesmente foi indo, foi trocando e-mail, de repente estava tudo certo. Exatamente. Karine, eu fico feliz, assim, de você ter falado aqui para o pessoal que, nossa, já estava ali cansada, né, desanimada, porque o processo ele continua o mesmo, é uma questão de você ficar repetindo e você ganha pelo cansaço, você ganha pelo volume. E é isso que acontece com quem quer só estágio, especificamente com estágio, né? E pós-doc, não tem uma linha de chegada ali igual o cara que está aplicando para o mestrado e para o doutorado. Ele só acaba no dia que ele recebe um e-mail, que nem você recebeu um dia falando, ó, seu documento de visto vai ser processado. É assim que acaba para o pós-doc e para o estagiário. Então, assim, eu fico feliz porque realmente tem períodos que você vai estar cansado, você vai estar de saco cheio. E o que importa é o que você fez, né? Não como você se sente, mas a atitude que você tomou, que foi de, cara, eu vou continuar. Então, tá cansativo, mas eu vou continuar. Então, compartilhar isso é muito legal, para que as pessoas saibam que, né, todo mundo passa por esses momentos. E depois, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: você. Aí eu quero perguntar para você, né? Você aprendeu ao longo desse processo a valorizar suas experiências de clínica, e aí, né, a professora talvez não nem, né, nem se ligou no fato de que você não teve nenhuma experiência com pesquisa científica propriamente dita, não que a prática clínica não sirva como pesquisa, porque também serve. Ou ela simplesmente, como é que foi esse processo aí da pesquisa? Eu acho que ela olhou, assim, eu aprendi, como eu falei, a valorizar essa parte profissional e acho que meio que juntou com o que ela procurava, sabe, Mô? Então é para participar de uma pesquisa, mas ela precisa de pessoas que entreguem o tratamento, que façam o tratamento com os pacientes nesse ensaio clínico que eu vou participar. E então ela precisava de alguém com experiência para atender, digamos assim, né? Então foi um match, assim, perfeito, né, não tem acho que essa parte da pesquisa ela meio que desconsiderou, mas claro, acho que o jeito que eu coloquei, que eu valorizei a minha experiência, clínica e que sim, eu aprendi a valorizar nesse processo, lá no começo eu meio que rebaixava isso, tipo: "Ah, não tenho experiência em pesquisa, não tenho experiência nenhuma". Então acho que meio que uma combinação disso que deu certo, assim, sabe. Que legal, Karine. Ah, muito bom ver assim essa sua trajetória. O que eu vejo aqui é que, né, ela realmente te valorizou. Ela valorizou você, as suas experiências que você tem. Então, assim, eu quero saber de uma outra coisa. Nessa época, né, você teve que mandar e-mail, teve que conversar com a professora. Como é que tá o seu inglês? É fluente? Você já saiu do país? Já estudou? Tipo, fez curso de inglês nos Estados Unidos? Como é que é o seu inglês? Tá, eu nunca estudei fora, mas eu sempre estudei inglês, assim, desde muito nova. Então, desde uns 11 anos eu comecei a estudar inglês, meu pai insistia bastante, aquela coisa meio de criança, você não vê muita graça, mas ok, meu pai tá incentivando e hoje eu agradeço muito a ele por isso, inclusive. E aí fui aprendendo, depois tive um pouco de experiência dando aula de inglês para crianças, mas assim, estava enferrujado. Então foi um desafio. Foi um grande desafio, principalmente a parte das entrevistas ali, que, né, é muito desafiador mesmo, mas eu fui com medo, fui com insegurança, me preparei muito. Para os e-mails, acho que você acaba conseguindo lidar melhor, porque tem ferramentas que te ajudam ali na escrita, né? Mas na parte falada eu tinha muita insegurança, assim. Mas ainda assim me preparei bastante e foi. Acho que é muito também sobre você ir com medo mesmo, insegurança mesmo, e ir fazendo uma parte de cada vez. E deu certo, assim. Então eu tinha o inglês, mas era insegura. Ainda sou um pouco, acho que isso vai dissolvendo conforme a gente vai para lá e vai aumentando esse contato, mas é isso. Muito legal, assim, porque às vezes as pessoas acham que você tem que falar, assim, como se fosse um lord em inglês, com um inglês mais perfeito, Sim. mais
educado possível para você conseguir essa oportunidade. E você vai ver que a fluência realmente você vai alcançar. Só quando você chegar lá, só depois de um tempo que você chegar lá. Karine, eu quero te perguntar em relação à sua família, né? Você falou que o seu marido, graças a Deus, sempre te apoiou nas suas perspectivas, nas suas ambições para o futuro. Como que ele tá agora que vocês vão? Ele vai junto? Ele tá te apoiando? Como é que é? Ele vai junto, aham, vamos eu, ele e a Nala, minha cachorra, não tem como deixar ela para trás. E assim, apoio muito grande por parte dele desde o início, e ele vai para trabalhar também, né? A gente vai com J1, então ele vai com J2, tem essa possibilidade dele trabalhar também. Então, assim, muito apoio por parte dele. O restante da família, que acho que também acho válido dizer, eu demorei um pouco para ir contando para os meus pais e irmãos e sobrinhos, enfim, sou muito apegada à família, então isso foi desafiador, tipo, não vou falar nada, falo alguma coisa, mas eu preferi ir falando aos poucos, conforme a coisa ia progredindo, até para proteger um pouco eles, assim. E aí, a partir do momento que eu fui contando, eles sentiram muito, óbvio, mas apoiaram muito também, Mo. Então, assim, eu tive bastante apoio. Mas eu fui escolhendo contar aos poucos, sabe? Acho que é uma coisa importante também, você ir pensando em quem que você vai falar, né? Acho que já falaram isso aqui várias vezes, então isso faz todo sentido nessa hora, você se cercar de pessoas que estão te apoiando mesmo, e depois ir contando aos poucos para quem, né, precisar depois. Ai, Karine, eu sei, é um momento que o coração da gente aperta na hora que a gente tem que falar que vai ficar um tempo fora. Karine, eu vou te fazer uma pergunta indiscreta, mas é porque eu preciso ser didática aqui, que as pessoas querem saber. Quanto que Tá, vai ser a sua bolsa? tá. A bolsa entre 20 e 22 mil anual. Lá no DS eles colocaram 20, mas a professora já tinha comentado a possibilidade de dar uma aumentada, né? Ela me deu uma previsão, na verdade, não sei se isso pode mudar ao longo do ano, mas ela deixou entre 20 e 22, assim. O que eu sei é que não é uma cidade de custo muito alto, então a gente está mais tranquilo quanto a isso. Está dentro da margem do que o pessoal já recebe nessa posição, né, de Research Assistant e coisas assim. E me deixa mais tranquilo o fato do meu esposo poder trabalhar também. Com certeza. E é como você falou, o salário, né? No seu caso, é salário na bolsa. Esse salário ele vai ser suficiente para você se virar naquela cidade ali. E aí, como seu marido vai junto, ele vai, obviamente, cobrir a parte dele trabalhando. Então, assim, que bom, obrigada por Exatamente. compartilhar, porque o pessoal quer saber. Eu quero saber de uma coisa, Karine, nesse tempo, assim, né, todo da sua trajetória rumo aos Estados Unidos, é bem focada, eu vejo que você, né, às vezes você pode estar desanimada, mas você continua no foco. Você sentiu algum medo? Assim, você achou que não ia conseguir em algum momento, no seu caso específico? Vários medos, assim, eu posso dizer. Como eu falei, eu já comecei, né, bem insegura diante de algumas tentativas que eu já tinha feito, mas assim, nem tem como base, porque o método de vocês realmente é estruturado, é diferenciado, então eu percebi que era assim, muito diferente depois. Mas ainda assim, ao longo do processo, batia aquela insegurança sobre as minhas experiências, sobre uma coisa que pegava muito para mim era o tempo estar passando, ou então, será que é porque já faz um pouco mais de tempo que eu estou formada? Então não é. Lá é muito comum essa vaga de post-bachelor, então, assim, logo depois que você se forma, né? E para mim já fazia 3, 4 anos que eu tinha me formado, então eu ficava, será que não é por isso? Será que eu não vou encontrar nada? Então, assim, e o tempo passando e aquela coisa me agoniando mesmo. Então, eu tinha vários questionamentos, insegurança, medo, enfim, e ia lidando com isso, como eu falei, né? Indo com medo mesmo, na psicologia a gente chama de ação oposta, né? Então, quando você sente medo, insegurança, ansiedade, a resposta comum é o quê? Você paralisar, você evitar a situação, procrastinar, e aí a proposta, né, da ação oposta é fazer o contrário exatamente, né? Então, ao invés de paralisar e não fazer mais nada, eu vou continuar, vou prosseguir passo a passo mesmo com medo. Então, foi assim, não foi sobre não ter medo, foi sobre continuar com medo mesmo.
Ah, Karine, legal. Agora a gente já sabe o nome técnico de com medo mesmo, é ação oposta. Sim. Agora sabemos. Karine, obrigada aí por compartilhar os seus medos, as suas inseguranças. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a enfrentar os próprios medos e as próprias inseguranças. E agora eu quero saber como é que você tá aí hoje, se você tá feliz, se você tá ansiosa, se você tá agora meio se questionando, como é que tá? Eu tô muito feliz, assim, não tem outra palavra que descreva, muito grata também por toda essa trajetória, por vocês, pelo suporte, por esse contato, assim, não é só uma mentoria, né, não é só a estrutura, as aulas que a gente tem mesmo um contato, me sentia muito renovada a cada contato que eu tinha com vocês, seja ali falando na comunidade ou falando ali, nas mentorias ao vivo, né, ouvindo outras histórias, então era sempre um combustível para mim. Então, estou muito feliz, muito grata por essa jornada. Também ainda ansiosa com o que está por vir. Assim, continua mais do mesmo, né, amor? Você vai vencendo a insegurança no meio do caminho, mas assim, eu sei que novos e grandes desafios estão por vir. Como eu falei lá nessa pesquisa, ela vai me deixar trabalhando tanto com a parte de atender os pacientes em inglês, é uma coisa que eu nunca fiz, né? Então, o inglês tem que estar bem afiado, assim, e depois trabalhar na pesquisa e adquirir essas habilidades que eu gostaria, assim, em termos de pesquisa. Então, novos desafios virão, mas eu estou muito feliz mesmo. Ai, que legal. Karine, eu queria te agradecer por esse momento de você ter tirado um tempinho seu para falar com a gente. Foi ótimo ter esse momento aqui com você. Eu tenho certeza que você inspirou muitas pessoas. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar aí para quem está nessa caminhada, assim como você esteve um dia. Olha, eu acho que é um pouco disso que eu já falei, de você se movimentar apesar do medo, apesar da insegurança, você, ao invés de se paralisar ali, né, você ir tentar fazendo uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Então, quando eu estava tentando começar a escrever os e-mails, eu já ficava: "Ai, mas e se responderem e marcar uma entrevista, e como é que eu vou falar?", aquela coisa bem antecipatória. Então não, vai uma coisa por vez, o professor nem respondeu ainda, tipo, calma, né, e vai fazendo o que precisa ser feito, ações, ações, ações. Não acreditar em tudo, eu acho, assim, isso é muito da terapia cognitivo-comportamental também, não acreditar em tudo que a nossa mente nos conta, tipo, não acreditar em tudo que a gente pensa, né, sobre não ser capaz, sobre não conseguir lidar com determinado tipo de situação, acho que questionar mais isso que a gente está pensando. Tipo, em outro momento eu consegui, eu achava que eu não ia fazer tal coisa e eu fui capaz de fazer, por que que agora seria diferente? Então, coisas assim me ajudavam bastante. E acho que assim, também, mudar de certa forma o nosso ambiente, então se cercar de pessoas que fazem parte do teu ambiente, que vão estar ali para te apoiar. Acho que estar na mentoria é uma forma de você fazer isso, você se cercar de pessoas que querem a mesma coisa, você, a Monique, que estão ali para colocar a gente para cima mesmo, puxar a orelha e fazer tantas outras coisas que vocês fazem, mas também escolher, né, os amigos que você quer compartilhar e que vão te ajudar nesse processo, ou às vezes vão te desencorajar, né, e aí dessas pessoas talvez a gente mantenha um pouco de distância por um tempo. E acho que é isso, a última coisa de todas é aprender a valorizar, e foi uma coisa que eu aprendi no decorrer desse processo, valorizar as nossas experiências, não maximizar aquilo que a gente acha que ainda falta, né, então falta experiência de pesquisa. Eu fazia muito isso, assim, né, minha experiência de pesquisa da universidade foi horrível, quando que na verdade, no decorrer do trajeto, eu precisei aprender a valorizar o que eu já tinha, o que eu já tinha construído aqui no Brasil, e que pessoas estavam olhando de outra forma para isso, por que que eu também não podia olhar de outra forma para isso? Então isso foi importantíssimo. Ai, Karine, muito obrigada, muita inspiração. Agora, depois eu quero suas notícias lá dos States. A gente se vê. Até a próxima. Obrigada, até.